Mais de 1.000 mulheres foram baleadas na região do Grande Rio nos últimos 7 anos. Subsecretaria Estadual do Tesouro apresenta relatório sobre a situação financeira do Rio de Janeiro. E concessionárias de energia elétrica podem passar a ter prazo de 30 dias para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede necessária para a realização de obras públicas ou privadas. O Jornal da Alerj está começando agora. Boa noite. Nos últimos 7 anos, mais de 1.000 mulheres foram baleadas no Grande Rio, segundo dados do Instituto Fogo Cruzado. De acordo com a pesquisa, 43% dessas vítimas foram atingidas por balas perdidas e 33% em operações policiais. Os números foram apresentados durante a audiência pública da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher nesta terça-feira na Alerj. O estudo também apontou que entre as localidades com maiores índices registrados estão Amaré, Bangu, Rio do Ouro e Manguinhos, e que apesar de menos visibilizadas, as mulheres sofrem muito com a violência armada nas comunidades. Nós contabilizamos nos últimos 7 anos 1.070 mulheres baleadas no Grande Rio. E esse é um número muito alarmante porque a maior parte dessas mulheres foram baleadas por balas perdidas e durante ações ou operações policiais, cerca de 33%. É um número que choca porque a gente vê o quanto que ações ou operações policiais colocam em risco a vida das mulheres fluminenses. Para a presidente da comissão, deputada Renata Souza, os dados refletem a importância de se pensar políticas públicas de segurança e de garantia de direitos às mulheres das comunidades, especialmente nessas regiões. Ela lembrou que Amaré, por exemplo, possui 140 mil habitantes e, se fosse uma cidade, seria a 21ª mais populosa do estado, com mais da metade da sua população composta por mulheres. São essas mães, ou que se não perde os seus filhos na violência policial, tem a sua vida impactada porque não pôde levar sua filha na escola, não pôde levar suas crianças ou a si próprio ao sistema de saúde, então tem impactos de diferentes maneiras. 25% dos feminicídios é com arma de fogo, então eu não tenho dúvida que a violência armada ela impacta a vida das mulheres de diferentes formas. A coordenadora de pesquisas do Instituto Redes da Maré informou que entre os principais tipos de violências registradas por mulheres na comunidade estão as violações sexuais ainda na infância, agressões domésticas, crimes de racismo e ameaças contra mulheres em relacionamentos homoafetivos. E lembrou que, na maioria das vezes, elas precisam se apoiar em coletivos e outras redes de mulheres para conseguirem acolhimento e acesso aos seus direitos. Quando você mora em território de favela, tem umas particularidades de, por exemplo, o próprio agente, o autor da violência, pode ser um membro do grupo armado ou um agente do Estado, então como que essa mulher pode também procurar algum tipo de suporte diante disso, Uma pessoa que tem uma arma, que conhece sua casa, que pode violar a sua vida ou te ameaçar de várias formas. E também em relação à proteção, o acesso a medidas de proteção. É para a gente pensar mesmo, o quanto que esse contexto de violência muitas vezes justifica o não acesso dessas mulheres à justiça, à proteção, ao cuidado. Ana Paula de Oliveira, que integra o coletivo Mães de Manguinhos, é uma dessas mulheres que engrossam as estatísticas. Ela perdeu o filho há 9 anos, vítima de bala perdida, e ressaltou o quanto a sua luta por justiça esbarra na de outras mães na mesma situação. Para ela, é preciso uma ação mais contundente do Estado nas fronteiras e aeroportos, por exemplo, para coibir a entrada de armas nas comunidades do Rio e evitar mortes de inocentes. Política de segurança pública de verdade, que atenda a todos, é uma política de segurança pública onde todas as vidas sejam preservadas. Ao invés de fazer apreensões dos fuzis nas fronteiras, nos aeroportos, nos grandes condomínios, vi sempre com a desculpa que precisa entrar na favela para combater o tráfico de drogas, quando na verdade a gente sabe que isso é uma política de segurança pública genocida que tem por objetivo, sim, na minha opinião, enquanto mãe de uma vítima letal do Estado, tem por objetivo, sim, matar
encarcerar e desaparecer com corpos pretos pobres de favelas e periferias. A superintendente de enfrentamento à violência contra a mulher da Secretaria Estadual da Mulher informou que o governo vem desenvolvendo ações de saúde e de educação junto com redes da Maré na comunidade e lembrou que essa parceria é fundamental para a implementação de políticas públicas de combate à violência nas comunidades. Nós podemos apresentar 2 programas que a Rede da Maré ficou muito interessada, que é a saúde mental da mulher, que isso preocupa a todo o Estado, né? Não só com relação à violência doméstica, mas o perdimento de seus parentes através por desaparecimento ou por morte, e a implantação do serviço de educação e responsabilização do homem, porque é muito importante o homem fazer parte desse processo da violência e aniquilar esse papel de ser masculino, de ser machista, de ser possuidor daquela mulher. Isso é muito importante, o papel do homem e o trabalho com rendas e a promoção de cursos de capacitação, a promoção de outras formas de inserir essa mulher no mercado de trabalho. Nesta terça-feira, a Comissão de Orçamento recebeu informações sobre a situação financeira do Estado. A Subsecretaria Estadual do Tesouro apresentou o relatório de receitas e despesas do terceiro bimestre de 2023, além da prestação de contas de 2022. A necessidade de pagamento do serviço da dívida com a União, a queda na arrecadação e o valor do barril de petróleo prejudicam a economia do Rio de Janeiro. O prejuízo do Estado do Rio é grande e aumentou devido à lei federal que determinou a aplicação da alíquota de ICMS pelo piso de 17% ou 18% para vários setores da economia. Além disso, os juros da dívida com o governo federal são muito altos, o que fez o Estado parar de pagar por um período. Após renegociar os valores, o governo do Estado retomou os pagamentos e, mesmo assim, com a queda de arrecadação dos royalties de petróleo e de ICMS, a dificuldade do Caixa segue muito grande. Isso é real, né? Os números são reais e nessa audiência pública de hoje nós vimos uma responsabilidade muito grande do Poder Executivo, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, em admitir essas previsões de um futuro difícil, que vai exigir empenho de cada um de nós, vai exigir do Parlamento, do Poder Legislativo, do Poder Executivo, enfim, e até mesmo de nós unirmos forças para conversarmos com a União, com o Governo Federal, sobre a situação do regime fiscal, porque os números estão aí, mas eu acho que a gente vai fazer o dever de casa direitinho para que as entregas de prestação de serviço por parte do Governo do Estado do Rio de Janeiro não seja comprometida. É difícil a gente pensar no não comprometimento, pelo que nos tem sido apresentado através dos números, um futuro onde a gente venha a ter garantido um serviço de qualidade e até a questão mínima da prestação desse serviço. Segundo o subsecretário estadual do Tesouro, Bruno Schettini, a dívida consolidada teve um acréscimo aliada à receita que foi reduzida. Grande parte desse montante tem garantia da União, mas o acréscimo aconteceu porque o Estado do Rio passou a pagar menos em um acordo com o governo federal, na chamada fração da dívida, e que, mesmo assim, tem trazido dificuldades financeiras para o Rio. A gente vai ter que conversar, vai ter que dialogar, vai ter que ter bastante lucidez para, como já falei anteriormente, os enfrentamentos futuros, né? Mas eu acho que a gente conta com uma equipe por parte do Governo do Estado muito competente para isso e uma disposição muito grande da Assembleia Legislativa para que componha aí essa força-tarefa que busque, como já falado, mitigar toda a situação, toda a negatividade que possa haver no futuro. Um outro assunto que chamou a atenção na reunião é o fato do Estado do Rio não estar cumprindo a lei federal que determina que os royalties do petróleo sejam repassados para a educação e a saúde.
O Supremo Tribunal Federal já foi acionado pela Procuradoria-Geral do Estado. A lei prevê a destinação de 75% dos royalties e participações especiais da exploração contratual dos poços de petróleo para a educação e 25% para a saúde, dos contratos assinados a partir de 2012. Praticamente foi a lei feita pela ex-presidente Dilma em relação aos poços do pré-sal. E hoje o Estado do Rio de Janeiro discute se aplica ou não essa lei. O Tribunal de Contas do Estado entendeu que é uma ressalva, mas que é regular em relação ao Estado, e grande parte desses recursos são destinados ao custeio da Previdência Social. O ponto é que o governo federal edita uma lei que mexe na forma do Estado decidir como gastar o seu recurso. E isso fere frontalmente o Pacto Federativo. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo é que no Estado do Rio de Janeiro nós temos uma estrutura que direciona a maior parte dos recursos de royalties e participações especiais para o financiamento da Previdência. E quando você cria um novo mecanismo de que para novos contratos esse recurso será utilizado para outra coisa, na verdade você impacta o status quo. Por quê? Porque mesmo os contratos vigentes, eles são aditivados, eles são repactuados por determinadas flutuações lá num poço específico, etc. Então você tem um contrato antigo que estava financiando o Rio Previdência. Ao ser aditivado, ele migra para uma metodologia nova. Também foi apresentada na comissão a prestação de contas do exercício de 2022, que foi aprovada pelo Tribunal de Contas do Estado. Fato que não acontecia há muito tempo, mas o assunto não teve unanimidade na reunião. Nós temos até 31 de dezembro desse ano para votar as contas em plenário. E por que eu digo que a gente está sendo rápido demais? Porque tem dois grandes escândalos ainda em apuração no Tribunal de Contas e no Ministério Público Estadual, que são os escândalos da CEPERJ e da UERJ. Em tempo hábil, o Ministério Público Eleitoral fez uma representação em relação ao governador no Tribunal Regional Eleitoral, que ainda não está julgado. Então, subjúdice nesse sentido. Então, eu não estou votando o contrário nem a favor. A minha posição é de abstenção até que esses fatos sejam elucidados. O Estado do Rio de Janeiro tem um histórico de ter passado vários anos com irregularidades sendo identificadas. Essas irregularidades, elas traziam aí, a impossibilidade do Tribunal de Contas emitir um parecer positivo, né, recomendando a aprovação das contas. Com o governador Cláudio Castro, a gente observa uma mudança. O deputado Luiz Paulo citou a situação de que a gente não deve festejar o fato de ser aprovado, mas existe, obviamente, um efeito comparativo, né? O Estado vem de uma sequência de anos sem aprovação e nós não simplesmente migramos para uma aprovação de contas sem irregularidade. Nós estamos hoje com contas sem impropriedades. Ou seja, é uma coisa também que, se você observar 10 anos para trás, tirando o ano passado, que também era do governo Cláudio Castro, você não teve um cenário similar. O Parlamento Juvenil completa 20 anos em 2023 e está ampliando a oferta de locais e datas disponíveis para que os jovens possam fazer as aulas dos cursos de capacitação para a edição desse ano. Além de aulas específicas sobre o regimento interno do programa e o trabalho legislativo, os alunos também vão aprender sobre direito constitucional, administrativo e ética no serviço público. As aulas começaram nesta terça-feira. Essa reunião de capacitação que eles estão fazendo nos municípios é uma forma de aproximar a LERJ dos espaços dos nossos estados, até para que eles venham chegar aqui sabendo qual é o tema que nós vamos abordar. Começou agora na região Serrana 2, lá em Friburgo, eles estão lá hoje fazendo essa capacitação de disciplina a respeito do direito constitucional, de ética de serviços públicos e também de administrativo e legislativo. A Escola do Legislativo realizou hoje uma palestra sobre os 17 anos da Lei Maria da Penha. A iniciativa teve como objetivo
a conscientização sobre os direitos e avanços da lei aprovada em 2006. A convidada para falar sobre o tema foi a delegada da DEAN de Duque de Caxias, Fernanda Fernandes, mestre em violência doméstica. A palestra foi assistida de forma presencial e pelo canal da ELERJ no YouTube. Os dados apresentados pela delegada são alarmantes. De acordo com ela, no mundo, o Brasil é o 5º país em casos de agressão contra as mulheres, ficando atrás apenas de El Salvador, Colômbia, Guatemala e Rússia. Ainda segundo a delegada, no Rio de Janeiro, a cada 2 segundos, uma mulher é vítima de violência. Fernanda Fernandes lembrou que a Lei Maria da Penha tem como objetivo prevenir e combater esse tipo de crime contra as mulheres e teve muitos avanços. 17 anos da lei, né? Graças a Deus a lei vem sendo alterada sempre para melhorar, sempre para proteger mais essas mulheres, né? Mas de início, né, o primeiro avanço que a gente constatou foi proibir a banalização da violência contra a mulher, acabar em cestas básicas, né? Então hoje tem instauração de inquérito, hoje tem prisão em flagrante do autor, né? E também, de 2018 para cá, a gente tem um crime de descumprimento de medida protetiva, né? Esse crime também trouxe uma proteção maior à mulher, porque o autor não pode se aproximar nem entrar em contato com essa vítima sob pena de ser preso, inclusive, em flagrante. O feminicídio, né, na verdade, ele ajudou a gente conseguir entender, né, as mortes e conseguir classificá-las, né, de mortes realmente violentas, né, e em razão do gênero, né, porque antigamente, né, quando você colocava no homicídio, né, caía na vala comum, né. Hoje a gente sabe que aquela mulher foi vítima, né, de um homicídio em razão, né, do gênero, pelo simples fato de ser mulher. Então o feminicídio trouxe essa classificação. Mas apesar de todos os mecanismos de proteção, de acordo com a delegada, 60% das mulheres que sofreram algum tipo de violência não procuram a polícia. Tem medo de denunciar os agressores. Com isso, muitos casos ficam de fora das estatísticas oficiais. Ainda assim, de acordo com dados do Dossiê da Mulher do Instituto de Segurança Pública, divulgado no ano passado, com base nos índices de 2021, 85 mulheres foram vítimas de feminicídio. No ano anterior, foram 78 vítimas, a maioria dentro de casa. Segundo a delegada, o ciclo de violência é sempre parecido. A violência contra a mulher, de uma forma geral, né, não só a violência doméstica e familiar, ela é de cunho cultural, né? A gente vive numa sociedade ainda muito misógina, né? A cultura muito do estupro, cultura machista, do patriarcado, enfim. Esse entrelaçamento, né, de problemas que a gente tem no Brasil, de preconceitos contra a mulher, né, da misoginia, do sexismo, né, desse realmente ódio contra as mulheres, né, e enquanto a gente não resolver isso, a gente não consegue diminuir os índices de violência contra a mulher. A coordenadora pedagógica da ELERJ, Adriana Mota, destacou que a Assembleia Legislativa tem desempenhado um papel importante para prevenir os casos de violência contra as mulheres, organizando palestras sobre o tema e também aprovando leis que contribuem para a redução desse tipo de crime. A ALERJ tem produzido legislação, a Lei Maria da Penha é uma lei federal, mas existem questões que a violência contra a mulher traz para o nosso Estado e que aqui na casa a gente tem conseguido responder, né? O próprio dossiê Mulher, que é um relatório dos crimes que acontecem contra as mulheres e que chegam ao conhecimento da Polícia Civil, é fruto de uma legislação dessa casa, né, da falecida deputada Eloneida Studart, né, que falava, olha, precisamos conhecer as estatísticas da violência contra as mulheres no estado do Rio de Janeiro. E tem outros, tem projetos que estão tramitando ainda. Um projeto, por exemplo, é aquele que fala que é preciso que a gente publique anualmente cartilhas com os endereços aos quais mulheres que sofrem violência podem recorrer quando acontece esse tipo de situação. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem passar a ter prazo de 30 dias para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede necessária para a realização de obras públicas ou empreendimentos do setor privado. O projeto foi aprovado pelo plenário. Veja como foram as votações. Na sessão ordinária desta terça-feira, os parlamentares analisaram o projeto do deputado Rodrigo Amorim, que determina que as instituições bancárias do Estado mantenham profissionais de vigilância privada em agências, terminais de autoatendimento e casas lotéricas.
A atuação dos seguranças deve permanecer de forma ininterrupta durante 24 horas, inclusive em fins de semana e feriados. O projeto obriga também a criação de uma área especial de segurança, compreendida num raio de 100 metros a partir da porta da agência bancária. Essa área deve receber atenção especial do poder público para garantir a tranquilidade e segurança da população. A proposta recebeu uma emenda e retorna para as comissões. Várias pessoas no Rio de Janeiro, várias famílias, dizendo que estão atormentadas porque moram vizinhos às agências, que são objeto ali de explosão, de assaltos constantes, de saidinha de banco. Então a ideia é reforçar o perímetro de atendimento da segurança privada, pelo menos por 24 horas, que é o horário fora o horário de expediente bancário, e que possa ter tranquilidade para essas pessoas que trabalham, que moram do lado das agências bancárias. Concessionárias de energia elétrica do Estado podem passar a ter prazo para atender solicitações relacionadas à instalação, modificação ou ampliação da rede elétrica necessária para a realização de obras públicas ou empreendimentos do setor privado. O prazo estabelecido para que as demandas sejam atendidas é de até 30 dias, sob pena de multa. O projeto assinado pelos deputados Douglas Ruas, Tiago Rangel e Brazão foi aprovado e segue para a sanção ao veto do governador. Nós temos visto muitos serviços públicos que precisam ser entregues à população sendo retardados por conta da ineficiência dos serviços dessas concessionárias. Cito o exemplo do Centro de Imagem e Especialidade na cidade de São Gonçalo, uma parceria do prefeito Capitão Nelson com o governador Cláudio Castro, uma unidade que hoje está atendendo prestando 30 mil atendimentos por mês e que teve a sua inauguração retardada em 120 dias. Ou seja, mais de 100 mil atendimentos deixaram de ser ofertados à população por conta da ineficiência do serviço da Enel. Então, hoje, com a aprovação desse projeto, a gente estabelece um prazo máximo de 30 dias e colocamos também uma multa para que eles possam, de fato, ser penalizados se não cumprirem esse prazo. Órgãos públicos do Estado podem ser obrigados, para a aplicação de autuações administrativas, inclusive as multas de trânsito, a notificar os infratores com antecedência mínima de 48 horas via SMS a respeito de todos os andamentos do processo. Somente serão notificados por esse sistema os contribuintes cadastrados espontaneamente no Banco de Dados do Estado. As defesas ou recursos que não forem julgados no prazo de 3 meses a partir da sua apresentação serão considerados automaticamente aceitos e os processos administrativos serão extintos. O projeto da deputada Marta Rocha foi aprovado em primeira discussão. E o deputado Rosenberg Reis quer que escolas públicas e privadas do Estado tenham ao menos uma aula de educação física por semana para o ensino de alguma modalidade de defesa pessoal para meninas. Os professores que darão essas aulas deverão ser capacitados para isso. Esse projeto recebeu 14 emendas dos parlamentares e retorna para análise das comissões técnicas. E o Rio de Janeiro pode ter um programa de prevenção e tratamento ao câncer coloretal. A ideia da deputada Tia Ju é conscientizar a população e garantir o tratamento adequado da doença. Entre as medidas propostas estão a promoção de campanhas informativas, ampliação dos serviços de saúde, garantia da realização de colonoscopias e o estímulo à pesquisa científica. A proposta recebeu 5 emendas e retorna para a análise das comissões. Também foi analisada a proposta do deputado Samuel Malafaia, que trata da cobrança de couvert artístico por bares e restaurantes. O parlamentar quer que os estabelecimentos coloquem placas de fácil localização, informando aos clientes o valor que deve ser cobrado. O projeto também prevê que seja assinado um contrato por escrito com os músicos e que o cachê deve ser integralmente repassado ao profissional. Além disso, o valor acordado não pode ser inferior ao estabelecido pelo Sindicato dos Músicos Profissionais do Estado. O texto recebeu 13 emendas e retorna às comissões. Essa lei, que eu espero seja sancionada, ainda vem para a segunda discussão, ela estabelece um critério correto, justo e um contrato entre as partes, para que o dono do estabelecimento não fique com a maior parte. Pode ficar com uma taxa referente à eletricidade e também esteja em comum acordo sobre os instrumentos que vão ser utilizados. Esse assunto não está regularizado, então agora, com isso, a nossa Assembleia Legislativa está normatizando
né, a vida profissional desse pessoal que se dedica em alegrar o nosso coração. O Jornal da Alerj fica por aqui. Você pode acompanhar a programação também em nosso site e pelas redes sociais. TV Alerj, o canal do povo. Uma boa noite para você e até amanhã.